A quinta-feira foi movimentada no Internacional no desembarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Isso porque no início da tarde o centroavante Wesley chegou para realizar exames médicos e atividades físicas para então ser anunciado, algo que ainda não aconteceu. Quem chegou também foi o novo técnico do Inter, Cacique Medina, que nesta noite se reuniu com pessoas do departamento de futebol para iniciar a sua integração ao clube antes da apresentação que acontece na sexta-feira pela manhã. Edenilson tem uma conversa marcada com os dirigentes do Internacional para quando as atividades retornarem ao estádio Beira-Rio. E a direção finalmente está conseguindo se livrar de um peso na folha salarial de um jogador que foi pouquíssimo aproveitado em um contrato que foi longo e caro. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Diário do Inter KTO em uma quinta-feira muito movimentada. E movimentada no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Já toda a imprensa, na parte da manhã, se mobilizou para ir ao aeroporto receber o centroavante Wesley, que chegou aqui por volta de 1h15, 1h20 da tarde. O Wesley foi recebido pelo diretor executivo de futebol, Paulo Brax, por um staff do Internacional que esteve no aeroporto. A imprensa esteve lá, capturando as imagens dele na chegada ao Rio Grande do Sul, e de lá ele foi para o CT Parque Gigante, onde passou toda a tarde em reuniões, realizando avaliações físicas, exames médicos e avançando na contratação do Internacional, que está fechada. Wesley não foi anunciado hoje, mas o que a gente pôde apurar em relação a informações não aponta qualquer tipo de problema na contratação desse jogador. É só uma opção do Internacional, que vai fazer os anúncios em um pacote, possivelmente no final desta semana, algo que a gente vai avançar ainda daqui para frente. O Wesley chega com um contrato de 1 ano de empréstimo até o final de 2022, com boa parte do salário sendo pago pelo Aston Villa e também para disputar uma posição no time titular. É um centroavante que, se engane quem pensa que é aquele 9 fincado na área, tá? O Wesley é um cara que tem muita velocidade. Ele não é o cara que vai se movimentar para armar o jogo, mas ele tem profundidade, ele tem velocidade, ele se movimenta e é um cara que sabe jogar posicionado, sabe fazer a parede, sabe disputar a bola aérea, é muito corpulento, é muito alto o Wesley, e vai ser uma peça importante no quebra-cabeça que será montado pelo Cacique Medina a partir desta semana. Aliás, Cacique Medina é o próximo assunto no Diário do Inter KTO, porque se eu citei o desembarque do Wesley, que foi no início da tarde, com a presença de muitas pessoas da imprensa, o desembarque do Cacique Medina não teve tanto alarde assim. Ele veio de avião de Montevidéu para Porto Alegre, desembarcou na capital gaúcha no meio da tarde dessa quinta-feira, ali por volta de 4 ou 5 horas da tarde, de avião, e aí foi para o CT Parque Gigante, já conheceu as instalações, já conheceu os dirigentes do Internacional de maneira pessoal. Paulo Brax passou alguns dias com ele no Uruguai, o presidente Alessandro Barcelos passou 2 dias com ele no Uruguai, e ele está já se ambientando nesse processo de integração a Porto Alegre e ao Internacional. Inclusive, nessa quinta-feira, houve um jantar do departamento de futebol, onde o Cacique Medina foi apresentado para toda a turma, foi apresentado para aquelas pessoas que ele vai trabalhar no dia a dia. Não só os dirigentes, não só o Emílio Papaléu, o Paulo Brax, o presidente Alessandro Barcelos, mas também pessoal do staff. Vamos lá, o gerente de mercado, Dave Bandeira, o coordenador de desempenho, o Hélio Carraveta, coordenador de comunicação, diversas pessoas, o staff do Departamento de Futebol do Internacional presente nesse jantar de ambientação do Cacique Medina, já que amanhã, pela manhã, ele será apresentado. Sexta-feira, 11 horas da manhã, no Beira-Rio, está marcada a entrevista coletiva de Cacique Medina. Vai ser uma coletiva ainda virtual, já que o retorno da imprensa
A cobertura presencial ela foi adiada em função dos casos de Covid crescentes do estado ao longo dos últimos dias, mas a gente já vai poder ter alguma ideia do que pensa o Cacique Medina em respeito a diversas questões e como que ele pretende atrapalhar no Internacional daqui para frente. 11 horas da manhã está marcada a entrevista coletiva e claro que assim que rolar a coletiva eu venho aqui trazendo tudo do que falou o Medina, porque a gente vai ter uma boa já ideia do que ele pensa para o trabalho dele no Internacional. Se hoje à noite, se na quinta-feira à noite acontece o jantar com Alexandre Medina, na sexta-feira pela manhã acontece a apresentação oficial do treinador, a grande questão agora está nos anúncios, em especial do Wesley, que está contratado, já está aqui em Porto Alegre, e o Nicão. E o Nicão hoje a gente teve a informação, que foi divulgada lá pela imprensa curitibana, de que o Nicão acertou com o Internacional de fato, já trocou documentos, já assinou o contrato e deve inclusive chegar amanhã aqui em Porto Alegre para ser anunciado de maneira oficial. Para o Nicão ser anunciado, gente, falta a despedida dele do Atlético Paranaense, que está demorando, mas não aconteceu ainda porque não havia assinatura de contrato dele com o Internacional. Pode ser que isso aconteça amanhã. E a grande questão é que o Inter prepara um pacote de anúncios. Isso já desde o ano passado, vocês lembram, né? A última semana do ano passado a gente já dizia que ia ter o pacote de anúncios com Wesley, com o Nicão, com outro ponta. Pois é, pode ser amanhã, pode não ser, mas o Inter prepara esses anúncios de maneira conjunta. Deve ser tudo num dia. E é possível que seja amanhã. A apresentação do Medina pela manhã, à tarde, /noite, todos os anúncios que o Internacional tem para fazer. Tem um ponta que a gente não descobriu ainda quem é e que deve ser anunciado amanhã junto com Wesley e junto com o Nicão também, que são as contratações que o Internacional está fazendo. Tá. Uma outra informação importante é que o Paulo Brax, ele confirmou alguns detalhes em relação à busca do Inter por reforços no mercado de transferências, tá? E essa conversa o Paulo Brax teve com o repórter Lucas Musetti, que é setorista de Santos no Globoesporte.com. Importante, com a gente Paulo Brax não conversa e tal, mas com o Lucas Musetti do Globoesporte.com ele conversa, mas não vou reclamar aqui. E o Lucas Musetti colocou essas informações no Twitter. E aí, algumas coisas importantes. Ele descartou completamente o Ricardo Goulart, e essa tem sido a posição da direção do Internacional, descarta qualquer possibilidade do Ricardo Goulart jogar no Internacional. Ele disse que o Inter nunca tentou esse jogador, mas ele não descartou o Marinho. A gente sabe que a possibilidade do Marinho jogar no Inter, ela é pequena, porque o Santos tem complicado bastante nessa negociação e não deve acontecer. Mas ele tratou de não descartar, porque o Inter ainda segue tentando e vá que aconteça alguma mudança de rumo nessa história aí. O Inter tem que estar pronto, e por isso ele não descartou o Marinho, que ainda segue sendo sonhado pela direção do Internacional, a gente pode dizer isso, tá? Outro detalhe e outra informação importante agora foi trazida pelo Diogo Rossi, da nosso colega da Rádio Bandeirantes, hoje à tarde, que é o Edenilson já tem marcada uma reunião com dirigentes do Internacional para após a reapresentação no CT Parque Gigante. A informação que as pessoas que trabalham com o Edenilson deixam vazar e confirmam é que o Edenilson de fato quer sair do Inter, o Edenilson quer ir para o Atlético Mineiro, o Edenilson recebeu contatos do Rodrigo Caetano e está querendo muito ir, e quer que o Inter libere o jogador através de um acordo verbal que teria sido feito lá em 2020, que liberaria o Edenilson por 3 milhões de dólares para qualquer clube que oferecesse 3 milhões de dólares, e o Inter não quer liberar por esse valor. O que o Diogo Rossi apurou junto ao Internacional, e não com o departamento de futebol, porque, repito, as pessoas do departamento de futebol, Paulo Brax e Emílio Papaléu, não falam com a Band, a gente vai por outros caminhos, diversos, os caminhos mais loucos que vocês podem imaginar para a gente trazer informação aqui para vocês. Que o Inter vai... A conversa do Inter com o Edenilson vai ser no seguinte tom: o que tu quer que a gente faça? Porque o Edenilson quer que o Inter o libere. Mas o que seria o liberar? Não vai sair por menos de 5 milhões de dólares, que é a proposta do Internacional. E o Inter vai tentar ter essa conversa com o Edenilson. Cara, não tem muito o que a gente fazer. Me ajuda a te ajudar. Tu quer sair? Diz para os caras pagarem 5 milhões de dólares, que é o teu preço. A gente não vai te liberar por menos porque tu tem contrato. Vai ser nesse tom a conversa. Já houve essa conversa em outros momentos, tá? Quando o Edenilson foi cotado pelo Atlético Mineiro lá no início do ano de 2021, quando o Edenilson foi cotado pelo Al-Shabaab da metade de 2021, já teve essa conversa. E agora, ao que parece, vai ter de novo.
A direção do Inter não mostra muito pessimismo na possibilidade do Edenilson sair, não. E eu apostaria nisso, tá? O Edenilson deve ficar. Eu, pelo menos, estou acreditando nisso. Uma última, tá? E essa é uma notícia boa. O Inter está conseguindo dar um fim para Natanael. Lateral esquerdo que foi contratado em 2019, tinha um salário na casa dos R$300 mil por mês, contrato de 3 anos com o Internacional, até o fim de 2022. E o Inter está conseguindo repassar ele. Vai repassar ele para o Fortaleza. Deve rescindir o contrato com o Natanael, que assinaria um contrato mais longo com o Fortaleza, vai disputar a Copa Libertadores da América, e aí o Fortaleza começa a bancar o salário dele. O Inter ainda pagaria um valor para o Natanael para rescindir, mas não é o salário todo de quase R$300 mil. O Inter se livraria desse peso importante na folha salarial, algo que a direção já busca fazer há um bom tempo. E vamos lá, né? O Natanael não jogou no Internacional. E não jogou porque não teve oportunidade. Não jogou porque não jogou. As oportunidades que ele teve, ele foi muito mal. Extracampo também, criticado, até por isso saiu lá do Atlético Goianiense e agora vai buscar o seu rumo na equipe do Fortaleza. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Copa São Paulo tá toda, né? E eu vou de novo trazer para vocês aqui uma combinadinha, tá? Em relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior dos jogos de sexta-feira. Por exemplo, São José de Porto Alegre contra Mantiqueira, tá pagando 1,94 pro São José. Joga no São José. Juventus da Moca contra Canaã da Bahia. Joga no Juventus da Moca. Flamengo não vale a pena jogar, odd muito baixa. Tem aqui Votuporanguense contra Matogrossense. Joga no Votuporanguense. Tem Fortaleza contra Ituano. Joga no Fortaleza. E é isso. Já tem aqui já tem 1, 2, 3, 4 jogos. Joga nessa combinada, ó. São José, Juventus da Moca, Votuporanguense e Fortaleza. Se tu jogar R$10, tu ganha 97. São vitórias muito prováveis. 4 jogos. Vai na minha. Te registra na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações, que sexta-feira tem mais conteúdo aqui no ADUPLA e eu vou chegar com todas as informações em relação à apresentação de Cacique Medina. Beijo!